É sexta-feira, 5 da tarde, você já tá exausta da semana do trabalho, de todos os BOs que aconteceram, e de ter que lidar com tudo, e de ter que sobrecarregar com tudo, e a única coisa que você está pensando, que você consegue pensar nesse momento, é uma fatia de bolo da sua dieta. Ou naquele bolinho de pote que a tia do trabalho lá vende. E aí você tenta se controlar, tipo, ai meu Deus, eu não vou comer. Mas eu sei que no fim das contas você vai acabar comendo, não é? Eu sei que é difícil você manter o controle sobre o que você está comendo quando você está muito ansiosa e muito estressada. É por isso que nesse vídeo aqui eu vou te ensinar, vou te mostrar ali como que você pode então controlar a ansiedade de forma que a comida não seja sua única ferramenta de regular suas emoções. Eu vou te passar aqui 4 coisas que você tem que aprender a colocar na sua rotina, que você tem que aprender a observar, a analisar aí no seu dia a dia, para que ao invés de você ter que ficar se controlando para não comer, você já esteja menos ansiosa, mais relaxada, mais consciente, mais segura, para que na próxima sexta-feira, às 5 da tarde, depois de uma semana inteira de trabalho, você não esteja explodindo de vontade de comer um doce e prestes a chutar o balde aí e desistir mais uma vez do seu processo de emagrecimento. Eu sou Cássia Milani, terapeuta alimentar e técnica de nutrição, e nesse canal aqui eu vou ensinar você a ensinar o seu cérebro a parar de usar comida como forma de aliviar suas emoções. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, segue o canal aqui e deixa o like nesse vídeo. Pensa o seguinte, existe um aquário e tem um peixinho dentro desse aquário. Esse aquário tá com uma água meio turva, meio suja, faz tempo que ninguém troca aquela água. E o peixinho, obviamente, que ele já tá ficando meio doente, né? Já tá ficando meio capenga. O que faz mais sentido? Você tirar o peixe, limpar o peixe e botar no aquário de novo? Ou você tirar a água do aquário? Nem preciso dizer, né? É muito mais óbvio que você tem que tirar a água do aquário, trocar aquela água, colocar água limpa, e o peixe ele vai sozinho por conta própria já se sentir melhor, não é? A mesma coisa é você, no processo de emagrecimento, tentando lutar contra a vontade maluca de comer doce que você sente. O que faz mais sentido? Você querer ficar mais forte, mais resistente para você cada vez mais se segurar com mais força para não comer, ou você trabalhar no seu ambiente de forma que ele te ajude a não precisar comer o doce? Pois é, o primeiro ponto que você tem que observar e que você tem que aprender a colocar em prática na sua rotina, no seu dia a dia, é manter o seu ambiente adequado de forma que ele te impulsione, que ele facilite o processo de emagrecimento. O que isso significa na prática? Principalmente, manter o seu sistema nervoso bem regulado. Tem uma playlist inteira aqui no canal falando sobre o nervo vago, que é o nervo aqui que está atrás aqui no seu cérebro, que passa aqui pela região do pescoço e desce aqui por todo o seu tórax, né? Conectando o seu cérebro aos seus órgãos internos, e ele é o principal nervo do sistema parasimpático, que é o descanso e relaxamento. Quando você aprende a ativar esse nervo, tem técnica para isso, tem 2 vídeos aqui no canal, onde eu ensino algumas técnicas rápidas para que você ative o seu nervo vago de maneira muito eficiente, muito simples, técnicas que você pode fazer em qualquer lugar, em qualquer momento, que tá nessa playlist que eu vou deixar para vocês também. Quando você aprende a fazer isso, você automaticamente começa a dar sinais para o seu corpo de que tá tudo bem, de que ele tá seguro, de que ele pode relaxar. Por quê? O que eu observo depois de atender dezenas de mulheres e conversar com centenas de mulheres que têm esse problema de descontrole com a comida, do descontrole alimentar, é que elas se sentem ansiosas e elas tentam segurar, elas tentam conter. Imagina que você está tentando segurar uma barragem, uma hora ela vai estourar. Então é mais inteligente que você não chegue neste ponto de ruptura. E você faz isso conscientemente, dando estímulos para que você reduza a ansiedade. Porque é óbvio, é muito simples de entender que se você está comendo por ansiedade, então o problema não é a comida, é a ansiedade. Então você tem que aprender a manejar essa ansiedade, e você faz isso principalmente ativando o seu nervo vago. Você pode fazer isso pelas técnicas
Algumas eu ensino aqui, outras eu ensino no Guia de Liberdade Alimentar, que você pode encontrar informações sobre ele aqui na descrição desse vídeo. Ou você pode também manter na sua rotina práticas de yoga, cardio leve, massagens, o banho gelado ele ajuda, né? O gelo, a temperatura fria aqui na região de pescoço, trapézio ajuda bastante. Cantar ou vocalizar, ou enfim, respiração profunda, meditação, tudo isso vai ativar o seu nervo vago, vai fazer com que você entre cada vez mais no estado de relaxamento. Isso é o que você tem capacidade de fazer por conta própria. Por quê? O segundo ponto é você observar o ambiente onde você está. Lembra da ideia do peixinho? Mais ou menos a mesma ideia. Se você está convivendo num ambiente que te impele a este comportamento, você precisa então reavaliar seu ambiente também. Eu digo isso porque uma cliente minha, ela apresentava esse mesmo problema. Ela tinha a questão da ansiedade envolvida e, além disso, ela estava num ambiente que prejudicava, que piorava o quadro dela de ansiedade. Ela trabalhava num ambiente onde ela sofria assédio moral, enfim, ela tinha pessoas muito tóxicas, talvez seja o seu caso também, né? De conviver com pessoas ruins, isso fazia com que ela se sentisse mal, com que ela ficasse ansiosa e, consequentemente, ela acabava comendo. Então, quando a gente começou a trabalhar na questão da ansiedade, regular o sistema nervoso, isso melhorou bastante. Mas o ambiente dela ainda continua interferindo, né? E isso é uma coisa que até eu tô gravando esse vídeo ainda tá desenrolando, tá? Ela tá, enfim, procurando outros lugares para trabalhar, porque eu falei para ela, querida, você pode fazer de tudo, mas enquanto você não sair desse lugar onde você tá, vai ficar muito difícil para você viver, na verdade, né? Para você se manter minimamente saudável, física e mentalmente. Então, às vezes, o seu ambiente, ele não tá colaborando. E o que eu tenho para dizer sobre isso pode não ser algo fácil de fazer, pode não ser algo imediato, e eu entendo, mas o ideal é que você se afaste das pessoas que não te ajudam. Ai, Cássia, mas é minha mãe. Pois é. Ai, Cássia, mas é meu marido. Como é que faz? Tem que ter conversa de elemento. Tem que resolver essas questões. Tem que falar para as pessoas próximas a você que as coisas vão ser diferentes, que não dá mais para continuar assim. Porque se essas pessoas estão sendo gatilho da sua ansiedade, você pode fazer todas as técnicas do mundo, você pode fazer todas as dietas possíveis e imagináveis, mas se no fim do dia você chega e come um doce para pessoa ansiosa, estressada, vai ficar muito difícil assim, querida. Então, eu te falo isso de coração, porque eu atendi muitas clientes com esses problemas de relacionamento, que deixavam elas ansiosas, que deixavam elas tristes e que faziam com que elas se descontrolassem com a comida. Perceba, às vezes a comida, coitada, o pobre do docinho nem é tão culpado assim. Você também, às vezes, não é, nossa, indisciplinada e não sei o quê. Às vezes é uma questão de ambiente. É difícil você se sentir bem, você tá bem, você ir atrás do que você quer num ambiente que tá te puxando para trás. Então, observa isso. E assim, não tem nem muito o que eu dizer a respeito do tipo, não, faz isso, porque cada caso é muito individual. Inclusive, se você quiser compartilhar, se você tiver uma história parecida, pode deixar aqui nos comentários que eu te ajudo a pensar ali o que você pode fazer nesse sentido. Mas saiba que resolver essas questões de pessoas é muito importante. Eu acho que assim, não teve praticamente nenhuma cliente minha, naturalmente magra, que não tinha algum problema de relacionamento, que estava envolvida no rolo ali do ganho de peso, tá? É muito, muito presente essa questão, porque as pessoas, elas, às vezes elas fazem mal intencionadas, às vezes não, mas de qualquer forma tá prejudicando você. Então, é sua responsabilidade com você mesma, com a sua vida, de colocar limites saudáveis, principalmente nas pessoas mais próximas. E claro, as pessoas de fora, tipo assim, trabalho, palavra de trabalho, cara, muda de trabalho. Tipo assim, ou inventa outra coisa, não sei. Eu sei que, de novo, não é algo imediato, às vezes vai precisar de um planejamento, mas tem jeito, tá? É mais difícil quando é bem próximo, dentro da sua casa, enfim. Mas ainda assim tem como resolver e eu posso estar te ajudando nesse sentido. O terceiro ponto, que é importante que você observe, que está muito atrelado a esse segundo, é você observar quais são os seus gatilhos. Porque não é tudo que te deixa ansiosa. Não, porque, né? Eu vivo ansiosa, eu tô 24 horas por dia ansiosa. Você se sente ansiosa quando está dormindo? Você se sente ansiosa quando está fazendo o número 2? Você se sente ansiosa quando está tomando banho? Você se sente ansiosa literalmente o tempo inteiro? Você vai perceber que talvez não seja literalmente o tempo inteiro.
São momentos do seu dia. Ah, é à tarde. Ah, é quando eu tô sozinha no lugar tal. Ah, é quando acontece tal coisa. É quando fulano chega. É quando fulano sai. É quando eu recebo tal mensagem. Não sei. Esteja presente para quais são os seus gatilhos e tente removê-los. É assim, de novo, né? Nossa, casa, que vídeo óbvio, né? Eu falo isso porque eu converso com muitas mulheres e eu vejo nítido, inclusive eu tive clientes que eu falei para elas, querida, seu problema não é emagrecer. Não é. Você precisa tirar a sua vida desse rolo e emagrecer vai ser fácil para você. Vai ser simples quando você tiver com isso corrigido. Então, entendam, na minha perspectiva, não sei se vocês concordam comigo, inclusive deixem aqui nos comentários as opiniões de vocês, eu gosto de saber. Mas na minha perspectiva, na prática, o emagrecimento ele é muito simples. Ele é simples. Você tem que treinar, você tem que comer bem, fazer um déficit calórico para você conseguir emagrecer, você tem que regular o seu sono, você tem que, se tiver problema de saúde envolvido, você tem que corrigir seus problemas de saúde, se tiver que tomar um suplemento, tem que tomar um suplemento. Enfim, é fazer isso. É fazer isso por vários dias, por muito bastante tempo, até, né, dependendo, claro, do seu caso, até você chegar no seu peso. Depois chegou no peso, beleza, agora a gente vai entrar em outro processo, que é o processo de ganhar massa muscular, que é o processo de definir. Mas perceba, são coisas simples e coisa de rotina. O ponto sempre é algo antes disso, é algo envolvendo você, envolvendo a pessoa que está por trás do prato e geralmente envolvendo também essas questões do ambiente. E a hora que você ajusta isso, remove aquilo, trata isso, olha para aquilo, né? Resolve essas questões, fica muito óbvio, fica muito natural você colocar em prática e você conseguir manter. Você vai ajustando também a sua vida para que as coisas caibam, tá? É um pouco do que eu quero passar aqui nesse vídeo com você. Que você consiga, então, observar como que tá as questões da sua vida e você consiga, de fato, fazer com que o emagrecimento ele caiba na sua vida, porque talvez hoje ele não esteja cabendo. Talvez hoje você não caiba numa vida onde o emagrecimento acontece. Talvez não esteja batendo uma coisa com a outra, né? Eu sei que essa questão, por exemplo, de tempo, de organização de tempo também é um outro ponto importante que a gente trata dentro do Naturalmente Magra, que é o meu acompanhamento individual. Inclusive, se você quiser conhecer mais, aqui na descrição do vídeo vai ter um link para você entender melhor como é que a gente pode trabalhar junto, se fizer sentido para você. E tudo isso são coisas que eu aprofundo lá com as minhas clientes. Tenho clientes que, assim, praticamente todo o acompanhamento foi sobre resolver as questões com as pessoas, foi sobre resolver as questões do ambiente, foi sobre resolver as questões dos gatilhos. Tem muita coisa que faz parte do que você é capaz de fazer, com certeza. Mas também tem coisas que são externas a você e que interferem no seu processo. E na hora que você tira esses obstáculos da sua frente, você consegue avançar. O ponto que pega muito, e esse talvez seja o quarto ponto mais importante, são as questões de relacionamento. É muito, muito frequente a pessoa não ter a permissão para emagrecer. Ela não pode, ela não emagrece porque ela não pode, porque se ela emagrecer, vai estar atrelado ali com alguma coisa, geralmente envolvendo alguém que impede com que ela chegue no objetivo dela. Vou dar um outro exemplo de uma outra cliente. Ela já tinha emagrecido outras vezes, mas não tinha conseguido manter. Quando ela emagrecia era por questões de vingança, tipo, eu queria se vingar de ex, etc. Mas durante as sessões a gente conseguiu encontrar o ponto de que tinha um atrito com a irmã dela. Ela era a filha nascida de sangue e a irmã dela era uma irmã adotiva. E existia dentro da família essa questão de, nossa, fulana foi adotada, e existia, né, no contexto familiar dela essa diferença. Ou seja, se ela, a minha cliente, que era filha de sangue, ficasse mais bonita, mais inteligente, crescesse mais na vida, enfim, ela se destacaria ainda mais da irmã e se sentiria mal com ela, porque ela já era injustiçada, ela já era prejudicada. Tinha questões também envolvendo a fisionomia, a cor de pele, tudo isso dentro do contexto familiar dela. Então a gente entrou nesse ponto de olhar para essas questões de relação, porque tipo assim,
Mesmo sendo algo muito do passado, às vezes isso fica dentro de você. E às vezes você fica com aquilo na cabeça. E é uma sensação, não é consciente, não é racional. Você tá pensando, Cássia, esse negócio aconteceu comigo há 300 mil anos atrás, não tem uma relação. Tem se você se sentir impedida ou presa a avançar. Isso, inclusive, está por trás do porquê muitas mulheres não conseguem emagrecer. É porque se elas acessarem esse lugar, ela vai estar se sentindo culpada, ela vai estar se sentindo injusta, ela vai estar se sentindo que ela está quebrando uma lealdade, ela vai sentir que ela está quebrando a confiança de alguém, que vai estar magoando alguém. Ou então talvez ela precise ficar com um peso a mais para que ela se proteja de uma pessoa, para que ela se proteja de alguma coisa, ou então para provar para alguém que apesar de gorda eu consigo fazer tal coisa, apesar de não estar no meu peso ideal, eu consegui tal emprego para provar para alguém, para esfregar na cara de alguém, ou para se sentir de fato realmente valorizada por quem ela é e não só pela beleza. Isso acontece muito, gente, sério. Eu sei que pode parecer meio loucura que eu tô falando, mas eu vejo isso acontecendo na minha frente com dezenas das minhas clientes. Então, esse talvez seja um quarto ponto. Isso gera também a ansiedade, porque você fica naquela, tipo, meu Deus do céu, por que que eu não consigo? Qual que é o meu problema? Eu tento minha vida inteira. Tenho clientes que estão assim há 20, 30 anos tentando emagrecer. Não vai. Aí você fica começando a achar que você é problemática, que, meu Deus, não serve pra mim, eu faço qualquer coisa e nada dá certo. Ou eu consigo emagrecer, mas depois eu volto, devo ter nascido com uns parafusos a menos, não é possível que tenha alguma coisa tão errada com o meu corpo. Isso gera ansiedade. Então, resolver essas questões de relacionamento também são muito, muito importantes. Então vamos recapitular os 4 pontos aqui. Primeiro ponto, manter uma rotina de regulação do sistema nervoso sempre acontecendo para que você mantenha o sistema nervoso mais bem calmo, regulado, seguro. Segundo ponto é você avaliar o seu ambiente, ver assim se você está num lugar que te impulsiona ou que te atrapalha. Terceiro ponto é você analisar quais são os seus gatilhos e você perceber em quais momentos eles acontecem, que está atrelado com alguma pessoa ou não, e pensar em estratégias para você estar removendo esses gatilhos ou então estar criando uma nova resposta a eles. E quarto é você observar, analisar as relações com as quais você se sente presa, com que você se sente impelida, que te impedem de avançar rumo aí ao seu corpo e a sua vida dos sonhos, né? A mulher que você deseja ser, essa mulher que é magra, bonita, saudável, feliz consigo mesma, com a autoestima lá em cima, que eu sei que você está buscando há muito, muito tempo e que você merece viver, só que talvez você ainda não possa, mas que você vai poder se você tratar tudo isso dentro de você. E, obviamente, faço de novo o convite para Naturalmente Magra ID, que é onde a gente pode estar olhando para isso. Eu e você, é um momento individual, tá? Clica aqui no link da descrição que a gente bate um papo, vai ser eu mesma que vou te atender, tá bom? Não vai ser um robô, nem um suporte, sou eu mesma que vou bater um papo ali com você, te conhecer e ver se eu realmente consigo te ajudar nesse sentido. E por fim, para fechar esse raciocínio, o que é importante que você tenha em mente? Você precisa tomar uma decisão. Tudo isso que eu falei aqui não vai te servir de nada se você, dentro de você, não tomar a decisão de mudar essas coisas todas, de se transformar em uma outra mulher. Essa decisão, eu não posso ensinar você a fazer. Eu não consigo obrigar você, ou eu não consigo ensinar você. Eu posso te instigar, eu posso te estimular, eu posso te provocar, mas essa decisão, ela é algo seu, do seu coração, é algo que vem da sua vontade. E para que a sua decisão ela não morra, para que a sua vontade ela não se desfaça, você precisa também se guiar a partir de um plano, de uma meta realista. Porque o que acontece muito? A pessoa decide mudar de vida, decide fazer a dieta, decide fazer, agora vai, não sei o quê, e eu tô cansada disso aqui. Inventa ou pega um plano mirabolante de uma promessa milagrosa de alguém, começa a tentar aplicar.
Obviamente que não vai dar certo, porque não tem, né, não tem fundamentação, não tem lógica que ela tá fazendo, e ela desiste mais uma vez. Então, você tentar fazer muitas coisas mirabolantes, muitas estratégias de emagrecimento muito loucas, vai cada vez mais prejudicar essa sua vontade, vai minar a sua autoestima, vai criar caraminhola na sua cabeça, fazendo você acreditar que você é fracassada, que você é preguiçosa, que nada dá certo pra você. Sendo que, na verdade, às vezes é só o método que tá errado, tá? Isso acontece muito com dietas, principalmente. Porque essa ideia de dieta, ela se propagou, assim, de um jeito absurdo e as pessoas acreditam que, nossa, é um negócio ou é super difícil ou é um negócio que tem que dar um resultado milagroso e não sei o que, super rápido. E essa ideia de dieta atrapalha demais o seu processo de emagrecimento. Isso mina a sua autoestima, como eu disse. Então, eu vou deixar aqui pra você um próximo vídeo pra você assistir, onde eu explano melhor essa questão da dieta e por que você não deveria fazer isso, que vai complementar um pouco todo o conteúdo desse vídeo aqui. Então, bora pro próximo.